Então, turma, boa tarde, novamente. Sou o professor Fernando Cores e nós vamos trabalhar, então, aqui na nossa aula, Matemática 2, tá certo? O professor Murilo vai trabalhar com vocês a Matemática 1, tá certo? Vocês já têm aí o material. Então, vamos fazer o seguinte, na aula de hoje, vamos iniciar com as sequências. Em particular, nós vamos falar sobre a progressão aritmética. Certo? No material de vocês, na apostila 1, vamos localizar. Então, na matemática 2, na página 85, tá certo? Então, vamos fazer aqui um resumo teórico, alguns exemplos, certo? Depois vamos ver aí o que nós temos de exercícios. Tá certo. Vamos inicialmente definir o que é uma sequência. Então, uma sequência é uma função de n em R. Então, esse n aqui é o conjunto dos números naturais. Então, vamos definir n como conjunto dos naturais. Certo, turma? Aqui tem uma pequena particularidade que é o seguinte. Nas provas, em geral, quando ele usa essa simbologia para os conjuntos, ele tem que definir os conjuntos, tá certo? Principalmente o conjunto dos naturais. Aqui, nós vamos definir o conjunto dos naturais como o conjunto 1, 2, 3, etc. Ou seja, são os números inteiros positivos, certo? Há uma pequena diferença para alguns livros que definem o conjunto dos números naturais, incluindo zero. Certo? Isso pode gerar uma dúvida, principalmente na hora da prova, tá certo? Principalmente quando ele te dá um problema e ele não define isso aqui. Então você pode ficar em dúvida se você inclui o zero no conjunto dos naturais ou não, tá certo? Às vezes, pelo contexto, você pode excluir o zero ou não do conjunto dos naturais. Mas, em geral, a prova tem que trazer essa definição, justamente para não te colocar em dúvida, tá certo? Para a gente aqui, a gente vai utilizar para a nossa definição o conjunto dos naturais sem o zero, certo? R é o conjunto dos números reais. Certo? Então, uma sequência é uma função. Então, uma função é uma regra que associa um conjunto de partida a um conjunto de chegada. Então, o nosso conjunto de partida é o conjunto dos números naturais e o conjunto de chegada, o conjunto dos números reais. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, exemplos clássicos. Por exemplo, o conjunto dos quadrados perfeitos. 1, 4, 9, 16, 25, etc. O conjunto dos números primos. 2, 3, 5, 7, etc.
o conjunto dos números de Fibonacci, que é o conjunto 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. Essas são sequências clássicas, tá certo? Então aqui são os quadrados perfeitos. Aqui os números primos. E aqui os números da sequência de Fibonacci. Certo, turma? Alguma pergunta até aí, turma? Essa sequência aqui dos quadrados perfeitos, então são os números inteiros positivos elevado ao quadrado. Os números primos, todo mundo sabe o que é um número primo? Sim ou não, turma? Sim. Então o que é um número primo, então? É que vocês sabem. Hein, turma? Alguém pode dizer o que é um número primo? Um número primo, turma, é um número inteiro maior do que 1 e que tem apenas 2 divisores inteiros, certo? Ele próprio e a unidade. Então, por exemplo, se você pega o 7, quais são os divisores de 7? 1 e 7, certo? Por exemplo, 8 é primo? Não, por quê? Porque 8 é divisível por 2, é divisível por 4, tem mais de 2 divisores inteiros positivos. Certo aí, turma? Certo? Esses conceitos a gente vai vendo ao longo do curso. E a sequência de Fibonacci, ela é famosa porque cada termo a partir do terceiro é a soma dos 2 anteriores. Então, 2 é 1 mais 1. 3, 1 mais 2, 5. 2 mais 3, 8. 5 mais 3. Qual é o próximo termo na sequência de Fibonacci? 13, né? 5 mais 8. 13. Qual é o próximo? 21. 13 mais 8, 21. Certo? Essa sequência de Fibonacci aqui tem uma regra geral. Cada termo é igual à soma dos 2 termos que o antecedem. Aqui, a gente já começa a utilizar a notação que a gente precisa para trabalhar os problemas em sequências e progressões aritméticas, tá certo? O que significa isso? Significa que o termo de ordem n, isso aqui é a ordem do termo. O que é a ordem do termo? É a posição que ele ocupa na sequência. Então, por exemplo, na sequência dos quadrados perfeitos, o primeiro quadrado perfeito é o 1, o segundo é o 4, o terceiro é o 9 e assim sucessivamente. Então, o 16, a gente pode dizer que ele é o Q4. É o quadrado perfeito na 4ª posição, tá certo? Então, aqui na sequência de Fibonacci, por exemplo, o 8, ele está em que posição? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse é o 6º termo, o A8. E esse A8 é igual aos 2 termos que o antecedem. A5 mais A4. Quem é o A5, turma? O 5 e o A4, 3. Ou seja, ele é 5 mais 3. Certo até aí, turma? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Ok, então aqui é uma visão geral do que é uma sequência. Então, uma sequência é uma função, certo? Todo mundo sabe o que é uma função? Ou lembra o que é uma função? Hein, turma? Não? Se não lembrar, turma, é importante perguntar, né? Porque eu vou falar, é uma função. Aí você fica pensando, mas o que é uma função? Uma função, turma, grosso modo, de maneira geral, é uma regra que associa 2 conjuntos. Você tem um conjunto A e um conjunto B. O professor Murilo, ele irá tratar com vocês mais detalhadamente sobre esse assunto de funções. Mas a gente tem um conjunto A que a gente chama de domínio. E um conjunto B que a gente chama de contradomínio.
O conjunto A tem alguns elementos. E o conjunto B também, alguns elementos. Uma função tem que associar a cada elemento de A, ou seja, a todos os elementos de A, um único elemento em B. Dessa maneira. Então veja se nossa regra, essa que eu defini agora aqui no quadro, ela satisfaz essa definição que eu dei de função. A cada elemento de A eu associo um único elemento de B. Isso está ocorrendo aqui, nesse desenho? A cada elemento do conjunto A, ou seja, a todo elemento do conjunto A, eu associo um único elemento do conjunto B. Então isso aqui é uma função? Sim, é uma função. Agora, turma, se eu fizesse essa associação aqui, ó, isso aqui é uma função? Não, porque a este elemento eu associo a mais de um elemento no conjunto B. Né? A regra diz, a cada elemento de A eu associo um único elemento em B. Para esse elemento eu associo mais de um. Isso é uma função, certo? Então, essas sequências aqui são funções. O que são funções? Elas são funções do conjunto N, dos números naturais. Então, vamos colocar aqui os números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, etc. E vamos colocar aqui o conjunto dos números reais. E no conjunto dos números reais, vamos colocar 1, 2, 3. Vamos colocar também só os inteiros. 5, etc. Então, a sequência de Fibonacci, ela tem o primeiro termo é 1. O segundo termo é 1. O terceiro termo, 2. O quarto termo, 3. O quinto termo, 5. Então, é uma função a sequência de Fibonacci? Sim, né? Porque associa a cada elemento de A um único elemento em B. Certo? Nesse caso, o nosso A é o conjunto dos números naturais e B é o conjunto dos números reais. Dúvidas até aí, turma? Não? Então, muito bem. Ó. O que vai cair? Tem alguns exercícios na prova da SpaceX especificamente sobre sequências, mas que tratam dessas coisas que eu falei. Depois vamos ver aqui se tem no nosso material. Pois não? Você fala que o Domínio? tem que ser o único elemento de B. Porque o 2 e 1 tá só em um. Não, não. Ó. A cada elemento de A, esse é o nosso conjunto de A. Nós associamos um único elemento em B. Então, esse elemento está associado a um único? Esse elemento está associado a um único? Ué. Então, olha só, vamos lá. Esse cara aqui, ele está associado a só um lá do outro lado? Ou ele está associado a mais de um? Esse cara aqui está associado a 2. Então, ele não está associado a um único elemento. Entendeu? Então, a cada elemento de A está associado um único elemento em B. Então, aqui a regra está satisfeita. Pois não. Se fosse o contrário, tipo, o 1 é associado Tipo, se fosse o contrário, não seria uma função? Sim, é esse caso aqui, ó. Esse elemento aqui está associado a esse e a esse aqui. Não é uma função. Certo? Isso não satisfaz o critério de ser uma função. Certo daí, turma? Ok, então. Então, como... Mais alguma dúvida, pessoal? Se tiver dúvida, pode perguntar. Bom, então, como dizia, essa é a parte introdutória. Existem alguns problemas da SpaceX que tratam disso aqui. Ou mesmo na AFA, certo? Na Escola Naval, não sei se alguém aqui vai fazer prova da Escola Naval. Mas nós vamos tratar aqui. São problemas que tratam justamente desses conceitos que eu falei. Os problemas que sempre caem na SpaceX, turma, todo ano, e aí é uma coisa importante de você se ligar, é o seguinte, são problemas sobre progressão aritmética e progressão geométrica, certo? São os que vão estar lá na prova. Com certeza um problema de cada, ou talvez um problema. Eu não lembro da prova passada, mas esse é um assunto que certamente estará lá na prova. Então vamos agora tratar especificamente dessa sequência aqui, progressão aritmética, tá certo?
Então agora eu quero saber de vocês se eu posso apagar o quadro ou se vocês querem tomar nota. Quer copiar? Então anotem, eu aguardo e nós vamos então partir para a progressão aritmética. Certo? Deixa eu olhar até aqui os exercícios. Se tiver algum exercício aqui, enquanto vocês tomam nota, a gente já pode até fazê-lo. Não, não sai daqui. Por nada. Não, que isso. O pessoal aí também manda pergunta também, ou não? Ih, eu não tô nem olhando, não. Aí tu me dá um sinal. O microfone tá aberto aqui, não tem problema não, né? Aí quando pergunta lá no chat, eu interrompo lá e vejo a pergunta aqui, né? Tudo bem com você? Tu parou de estudar ou não? Ah, tá bom. Você terminou ano passado, né? Ou não? Isso. Essa primeira parte aqui posso apagar, turma. Ok? E aí, tudo tranquilo? Lembro, pô. Lembro, pô. Já. Foi, não foi? Segundo ano. E aí, turma, podemos então dar prosseguimento?
Ok, então agora a gente vai entrar num ponto importante aqui dessa nossa primeira aula, que trata da progressão aritmética. Então, primeiro, nós vamos definir, tá certo? Uma coisa importante, turma, é a gente definir bem um objeto, né? Porque quando a gente for fazer um problema, a gente precisa identificar nesse problema as definições que cabem a esse objeto. Nesse caso nosso, é a progressão aritmética. Então, uma progressão aritmética é uma sequência Então veja, que primeiro, no início da aula, eu falei sobre sequência. Então agora você já sabe o que é uma sequência. O que é uma sequência? Uma função que associa cada número natural a um número real. Então eu digo, uma progressão aritmética é uma sequência. Então nessa palavra aqui já tem um conceito, certo? Então, uma progressão aritmética é uma sequência. Então, se uma progressão aritmética é uma sequência, uma progressão aritmética é uma função. Porque toda sequência é uma função. Certo? Então, é uma sequência na qual cada termo a partir do segundo é igual ao termo antecessor somado a uma constante. Essa constante vai receber um nome. Nós vamos chamá-la de razão. Certo? Então esta, turma, é a definição de PA. Então vamos ver aqui exemplos. Turma, então, ó, uma sequência, uma progressão aritmética é uma sequência, a gente sabe o que é uma sequência agora, na qual cada termo a partir do segundo é igual ao termo antecessor somado a uma constante, que nós vamos chamar de razão. Turma, então, do primeiro termo para o segundo, eu somei quanto? 4. Então, qual é o valor da razão? 4. Do segundo para o terceiro, eu somei quanto? 4. Do terceiro para o quarto, 4. Então, qual é a razão? 4. Então, para essa sequência aqui, turma, eu posso escrever ó, que qualquer termo é igual ao antecessor. Qualquer termo. Então, quando eu falo qualquer termo, é qualquer posição. Como é que eu indico qualquer termo? É escrevendo a N. O termo que está na posição N. Se o termo está na posição N, quem é o antecessor? Qual a posição do antecessor? N-1. Se um termo está na posição 6, quem é o antecessor dele? O A5. Quem é o antecessor do A5? Então, se um termo está na posição N, o antecessor dele é o AN-1. Então, o termo da posição N é igual ao termo da posição AN-1 mais quanto, turma? 4, que é a razão.
Então a razão, turma, que a gente vai usar a letra R é 4. Certo? Dúvidas aí, turma? Hein? Não, tranquilo? Turma, agora a pergunta que eu faço para vocês. A sequência dos quadrados perfeitos é uma progressão aritmética? É ou não? É? Não, não é? Não é, né, turma? Porque do primeiro para o segundo termo eu somei quanto? 3. Do segundo para o terceiro eu somei quanto? Não, 5, né? 5. É constante? Então não é uma PA. A sequência dos números primos é uma progressão aritmética? Não. Não, porque eu tenho que somar uma constante. A diferença entre termos tem que ser constante. E a sequência de Fibonacci é uma progressão aritmética? Também não. Nenhuma dessas 3 sequências são progressões aritméticas. Turma, uma definição alternativa, né, que a gente pode utilizar é a seguinte, ó. Progressão aritmética, a gente vai usar sempre a abreviação PA. P de progressão, A de aritmética. É o seguinte, a diferença entre termos consecutivos é constante. É uma definição alternativa. Tá aqui, ó, turma. Basta você olhar para cá, ó. No nosso exemplo, o AN menos o AN menos 1 é 4. Certo? Numa PA, turma, sempre quando a gente subtrair termos consecutivos, essa diferença tem que ser constante. Por exemplo, 19 menos 15, 4. Certo, turma? 11 menos 7, 4. Na sequência de Fibonacci que eu apaguei aqui, não acontece isso, que é aquela sequência 1, 2, 3, 5. Certo? 5 menos 3, 2. Mais 3 menos 2, 1. Não é constante. Certo aí, turma? Numa progressão aritmética, a diferença entre termos consecutivos é constante. Tá certo, turma. Essa propriedade da progressão aritmética, ela permite que a gente consiga definir o que a gente vai chamar agora de termo geral e também tirar dessa sequência várias propriedades. Então, a primeira coisa importante é o seguinte, é o termo geral. O termo geral de uma progressão aritmética, turma, é AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Esta é a fórmula do termo geral. Turma, uma coisa importante é o seguinte. Para você se sair bem lá na prova, que é em outubro, né? Lá, provavelmente em outubro, é o seguinte, você tem que ter tudo isso aqui na sua cabeça. Então você tem que chegar hoje em casa e decorar tudo isso. Certo? Não, professor, decorar eu quero aprender. Não, você só aprende depois que você decorar. Primeiro você decora. Tá certo? Você tem que saber qual é a fórmula do termo geral. Você tem que saber o que é uma progressão aritmética para você poder fazer os exercícios, tá? Essa fórmula aqui a gente pode demonstrar, mas eu acredito que para vocês não é interessante. Interessante é aplicar, tá certo? Se vocês quiserem eu demonstro, mas eu acho, assim, posso estar enganado, que será uma perda de tempo. Mas a gente pode fazer, não tem problema. Turma, o que é o termo geral? O termo geral é esta fórmula que vai te dar qualquer termo da sequência.
Turma, nessa sequência aqui, ó, o primeiro termo, o A1, é 3. Vou escrever aqui, ó. O A1 é 3. O A2 é 7. O A3, 11. E assim sucessivamente, tá certo? Então eu posso perguntar para você agora, quem é o centésimo termo? Tem duas maneiras de você fazer isso. Você vai somando 4, 4, 4, 4, até chegar no centésimo termo. Mas isso, se você fizer na prova, você vai gastar a prova toda só para achar isso. Não é o que nós queremos. Nós podemos chegar nesse centésimo termo usando a fórmula do termo geral. Então eu quero centésimo termo, turma. Quem é o N? 100. Então eu quero o A 100. Ó, a fórmula diz, o A100 é o A1 mais N, quanto que é o N, turma? 100. Menos 1 vezes a razão. Quanto que é a razão dessa progressão? 4. Então, quem é o A1, turma? 3. Então, o A100 é o A1 3 mais 99 vezes 4. 99 vezes 4 dá 396. Certo? Não é isso? 396 mais 3, 399. Não é isso? Sim ou não, turma? Sim. 399. Então, quem é o centésimo termo? 399. Certo? Beleza, turma? Oi? Pode falar. Como é que dá o nome mesmo? Bruno, isso mesmo. Bruno. É o Bruno. Alguma dúvida até aí, turma? Podemos ir adiante? Turma, agora vamos ver as propriedades. Uma progressão aritmética tem algumas propriedades. Eu vou listá-las agora para vocês. Certo? A primeira propriedade é o seguinte, ó. Numa PA, então, numa PA, cada termo é a média aritmética entre o antecessor e o sucessor. Certo? Todo mundo sabe o que é média aritmética, não sabe, turma? Sim, né? Porque vocês fazem isso na escola, né? Você tira uma nota do teste, ou da AP, uma nota da E, soma, divide por 2, vai dar a tua média. Certo? Então a média aritmética entre números é a soma dos números dividido pela quantidade. Se tem 2 números, divido por 2. Se tem 3 números, divido por 3. Então isso aqui está dizendo o seguinte, ó. Cada termo é igual à média aritmética entre o antecessor, quem vem antes, e o sucessor, que vem depois. Certo? Olha para cá, ó. 7 não é igual a 3 mais 11 dividido por 2? 3 mais 11, 14. Dividido por 2,
7. 11 mais 19, turma. Olha, tá boada, hein? Não tem calculadora na prova, não. 11 mais 19, 30. Dividido por 2, 15. Então, numa progressão aritmética, quando você soma dois termos, né, ou qualquer termo, melhor colocando, qualquer termo é a média aritmética entre o antecessor e o sucessor. Certo? Segunda propriedade. A soma... deixa eu colocar aqui para ficar mais padronizado. Numa PA, a soma dos extremos é igual à soma dos equidistantes dos extremos. Certo? Turma, então olha para cá agora, para a gente entender aquela propriedade. Vamos pegar essa progressão aritmética aqui. 3, 7, 11, 15 e 19. Vamos supor que ela termina aqui, no 19. Turma, quanto que é 3 mais 19? 22, certo? Esses dois termos são extremos, não são extremos? Porque é o primeiro e o último, certo? Agora, olha só, o 7 e o 15 não estão à mesma distância dos extremos? O 7 está a uma posição do primeiro e o 15 a uma posição do último, não está? Então, ó, 3 mais 19, a gente falou que é 22. Quanto que é 7 mais 15? 22. Quanto que é 2 vezes 11? 22. Vê que todos esses valores são coincidentes. Pois não. E isso, exatamente. Esse aqui é a razão do exemplo. Certo? Vou colocar aqui. Exatamente. Eu estou pegando a razão desse exemplo anterior. Não está aparecendo aqui para mim, não. Lídia. Então, turma, voltando à propriedade 2. Então, se a gente pega os extremos e soma, isso é igual à soma dos equidistantes dos extremos. Vamos olhar mais para cá, ó. Eu somei o primeiro termo com o quinto termo. Então, A1 mais A5, certo? Porque é o A1, A2, A3, A4, A5. E depois eu somei o A2 com o A4, certo? Então a gente pode dizer, ou colocar essa propriedade em termos matemáticos como, se eu somo o A1 com o AN, isso é igual o A2 com o AN menos 1, que é igual o A3 com o AN menos 2. E assim sucessivamente, certo? O A1 mais o AN, ou seja, o primeiro mais o último, é igual ao segundo mais o penúltimo, que é igual ao terceiro mais o antepenúltimo. Certo, turma? Ficou claro?
essa propriedade? Então, posso apagar aqui esse lado aqui? Pois não. Aquele e que diz. Equidistantes. Equidistantes. Certo? Por nada. Então, vou apagar essa parte aqui, ok? E vamos então para a terceira propriedade, propriedade 3. A propriedade 3 diz o seguinte: numa PA, de quantidade ímpar de termos o termo central é a média aritmética dos extremos. Certo? Então, aqui, ó, se eu tenho uma progressão aritmética de uma quantidade ímpar de termos, certo? Para a gente representar essa quantidade ímpar, a gente usa 2n mais 1, tá certo? Vou escrever aqui para vocês, ó. Quando a gente quer representar os números pares, a gente vai dizer que eles são da forma 2n. E os números ímpares, dois n mais 1. Certo? Os números pares nós vamos representar como 2n, ímpares 2n mais 1. Então, eu só vou colocar aqui o nosso exemplo inicial, que era 3, 7, 11, 15 e 19. Certo? Essa PA aqui, turma, do nosso exemplo inicial, ela tem um número ímpar de termos, ou seja, ela tem uma quantidade ímpar de termos. São 5 termos, certo? Então, o termo central quem é? O 11. O 11 é a média aritmética entre os extremos. Ou seja, ele é 3 mais 19 dividido por 2, não é isso? 22 dividido por 2 dá 11. Então, veja, esse termo aqui é o A1, esse o A2, esse aqui o A3, A4, A5. Então, o A3 é o termo central. Ele é A1 mais A5 dividido por 2. Agora, de maneira geral, né, quando a gente quer representar qualquer PA de quantidade ímpar, a gente vai do A1 ao A2n menos 1. O termo central, turma, ele vai estar aqui no meio. Ele vai ser o AN mais 1. Vê se você consegue entender.
que a gente está escrevendo. A1, A2, A3. Aí vai ter um momento que a gente vai passar por esse termo, AN mais 1. Ele é o termo central. Certo? Como é que eu sei que ele é o termo central? É fácil. Por exemplo, ó, eu vou até o A5. Para eu saber o termo central, eu pego esse último termo aqui, ó, o índice dele, que é 5, somo 1 e divido por 2. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Então, se eu quero saber quem é o termo central aqui, eu vou pegar esse índice, que é 2n mais 1, vou somar 1 e dividir por 2. Então, vai ficar 2n mais 1, mais 1, mais 1 é 2n mais 2. Dividido por 2 dá n mais 1, né? Porque eu vou simplificar isso aqui, isso aqui, isso aqui, dá n mais 1. Então, o termo central é o AN mais 1. Esse AN mais 1, turma, é igual ao A1 mais o A2N mais 1 dividido por 2. O termo central é a média aritmética dos extremos. Quem são os extremos? O primeiro termo e o último termo. Então, o termo central é a média aritmética dos extremos. Turma, dúvidas aí? Hein? Dúvidas? Perguntas? Não? Tá certo. Então, eu vou apagar aquela parte ali do quadro, que é anterior, né? Essa parte aqui. Professor, Pois não. o que seria a média aritmética? Ah, ok. Como é seu nome? Bianca, né? Então, a Bianca está perguntando o que é a média aritmética. Eu coloco aqui para vocês tomarem nota. Então, média aritmética é a soma dos números dividida pela sua quantidade. Pela quantidade de números. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho 2, 3, 5 e 6, 4 números. Qual é a média aritmética desses números? Então, a média aritmética é 2 mais 3 mais 5 mais 6. Então, soma esses números dividido pela quantidade de números. Quantos números eu tenho aqui? 4. Então, 5 mais 5, 10, 16. Então, é 16 por 4, que dá 4. Certo? Então, a média aritmética eu pego a quantidade de números, somo os números e divido pela quantidade. Certo, turma? Vocês já copiaram essa parte aqui? Vão copiar aqui? Que aí eu vou apagar essa parte aqui. Pode apagar essa parte aqui? Pode. Pode? Turma, alguma dúvida nas propriedades? Então, a progressão aritmética é uma sequência que cada termo é igual ao antecessor somado a uma constante. Ou a diferença entre dois termos é constante. 3 propriedades, certo? Cada termo é a média aritmética entre o antecessor e o sucessor, certo? Termos, a soma dos termos extremos é igual à soma de termos equidistantes dos extremos, certo? Que é essa propriedade. E a terceira, numa PA que tem uma quantidade ímpar de termos, o termo que está no meio, o termo central, é a média aritmética dos extremos, certo? Agora, turma, nós vamos ver a soma dos termos de uma PA. Posso apagar essa parte aqui, Bianca?
Então agora nós vamos ver a soma dos termos de uma PA. Que a gente vai indicar por Sn. Então eu vou colocar aqui a fórmula. Sn é igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2. Essa é a fórmula dos termos Sn. S índice N. Pode apagar. Tá. Então, no primeiro exemplo, a gente viu essa progressão aritmética. 3, 7, 11, 15, 19, etc. Certo? Então, vamos supor agora que nós queremos calcular a soma dos 50 primeiros termos. Então, calcule a soma dos 50 primeiros termos. Certo, turma? Então, naquela progressão aritmética, cuja razão era 4, a gente quer agora calcular a soma dos 50 primeiros termos. Certo? Então, para calcular a soma dos 50 primeiros termos, a gente tem que usar essa fórmula aqui, ó. Sn é o A1 mais AN vezes N dividido por 2. Ou seja, para calcular a soma de N termos, ou de 50 termos, a gente soma o primeiro termo com o último, vezes a quantidade de termos e divide por 2. Então, turma, eu quero somar os 50 primeiros termos. Então, eu tenho que somar o primeiro termo com o termo que está na posição 50, multiplicar pelo número de termos e dividir por 2. Certo, turma? Então preste atenção agora nesse exemplo aqui, que ele é importante. O que a gente precisa para calcular os 50 primeiros termos? O primeiro termo, o termo de ordem 50, multiplicar pelo número de termos e dividir por 2. Eu tenho o primeiro termo, turma? 3. Eu tenho o termo de ordem 50? Não, então eu tenho que calcular. Para calcular, eu utilizo a fórmula do termo geral. Qual é a fórmula do termo geral que você já decorou? AN é igual a 1, sem olhar, não pode olhar não. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, o A50 é o A1 mais N. Quem é o N aqui, turma? 50 menos 1 vezes a razão. Quem é a razão? 4. Isso, 50 é o número de termos. O A1 quem é, turma? 3. Mais 49 vezes 4. 49 vezes 4 vai dar 196. Certo aí, turma? Todo mundo concorda? 49 vezes 4? Sei lá não, tem que saber. Tem que saber, na hora da prova vai cair essa questão aqui, você tem que fazer essa conta. 49 vezes 4, 196. Certo? Por que eu fiz a conta rápida? Ó? Você pode fazer assim, ó. 49 é 50 menos 1, não é isso? Quanto que é 4 vezes 50? 4 vezes 50 é uma conta 200. Menos 4, 196. Ou eu fiz assim, ó. Quando eu fiz dessa maneira. 49, turma, é 40 mais 9, não é isso? 40 vezes 4, 160. 9 vezes 4, 36. 160 mais 36, 196. 196 mais 3, 199.
Turma, então a gente já tem um A50. Então a gente pode já fazer a soma dos 50 primeiros termos. A soma dos 50 primeiros termos é o A1, quem é o A1? 3. Mais o A50, quem é o A50? 199. Vezes o número de termos, 50, dividido por 2. Então agora é só efetuarmos os cálculos. 3 mais 199 dá 202. 202 vezes 50 dividido por 2. Aí a gente pode simplificar, por exemplo, o 202 por 2 vai dar 101. 101 vezes 50. Então 101 vezes 50, ó, 5 vezes 101, 505. Então 50 vezes 101 vai dar 5.050. Certo? 5.050, 5.050. Então essa é a soma dos 50 primeiros termos. Turma, dúvidas, perguntas? Hein, turma? Página 87. Não, aí os 5 já são exercícios resolvidos, né? Aí tem exercício de sala aí. Turma, então vamos abrir a nossa apostila, vocês têm, né? Na página 87. Vamos fazer assim, ó. Eu gosto de trabalhar assim. Eu vou resolver um exemplo, tá certo? Depois vou pedir para vocês resolverem outro. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver o exemplo que está na página 88. É o último exercício, 10. Da SpaceX. Já é um exercício da SpaceX. Então na página 88... Exercício 10. Certo? Aí gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que eu vou tentar fazer ele o mais detalhado possível, tá certo? Para vocês entenderem. Vou tentar explicar da forma mais detalhada.
Podemos? Todo mundo prestando atenção? Então, certo, turma. Então, vamos fazer o exercício 10. Exercício 10. Então, vamos acompanhar a leitura. É um exercício da SpaceX que diz: uma progressão aritmética tem razão R igual a menos 10. Beleza, turma. Então, ele já deu a primeira informação. R igual a menos 10. Essa é a informação do problema. Sabendo que seu centésimo termo, então ele fala o centésimo termo, turma. Quem é o centésimo termo? O A, 100. É zero, então o centésimo termo é zero. Pode-se afirmar que seu 14º termo, então o 14º termo é certo. Então vamos ver aí. Turma, então ele já falou. Quais são as ideias no problema? Primeira ideia, progressão aritmética. Certo? Então a primeira ideia é essa, porque ele fala, ó, uma progressão aritmética. Então a primeira ideia é essa. Quando você lê, o que tem que vir à sua cabeça? Progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? É uma sequência em que cada termo é igual ao antecessor somado a uma constante. Essa ideia já tem que vir à sua cabeça. Por isso que eu falei, hoje você tem que chegar a casa e decorar tudo isso que a gente falou aqui. Porque quando ele chega no problema e fala em PA, peraí, o que é PA? Aí vai lá ler no caderno? Não, isso já tem que estar na sua cabeça, certo? Aí ele fala, a razão é menos 10, está aqui a razão. E ele diz, sabendo que seu centésimo termo é zero, e qual é o 14º termo? Qual é a segunda ideia no problema, turma? Termo geral. É um problema que envolve basicamente o termo geral. Porque ele te dá o centésimo termo, pergunta sobre o 14º. Ele está perguntando sobre os termos. Então, qual é a ideia que tem que vir à nossa cabeça? O termo geral. E qual é a fórmula do termo geral, turma? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes R. Entendeu a importância de você estar com isso na cabeça? Se isso não está na sua cabeça, você vai ter dificuldade, porque você vai voltar lá no caderno, por que é uma PA? Peraí, mas o que ele está perguntando? Qual é o termo geral? Não, você já tem que... Até no início do estudo você pode fazer isso, mas semana que vem já não dá mais. Você já tem que estar com isso na cabeça, certo? Então vamos lá, vamos aplicar a ideia do termo geral. Qual é o termo geral? A n é a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Essas são as ideias, certo, turma? Ideia não tem mais acento, né? Porque as paroxítonas terminadas, ou os encontros ei, oi, em paroxítonas não são mais acentuados, né? Ideias. Certo? Não é isso ou não? Cai português na prova, hein, turma? Cai português na prova. Então vamos lá. Bom, então ele me deu o centésimo termo. Então, ó, o centésimo termo... Deixa eu colocar em vermelho a nossa solução. Ou então em preto. Vamos ao preto. O centésimo termo, pela fórmula do termo geral, é o primeiro termo mais 100 menos 1 vezes a razão. Certo aí, turma? Mas quem é a razão? Menos 10, ele já deu. Menos 10. Certo? Turma, o centésimo termo foi dado, não foi? Por que eu usei a fórmula do termo geral? Eu dei até dois passos em um, porque eu quero descobrir quem é o primeiro termo. Ele deu o termo 100, o centésimo termo, que é zero. O primeiro termo eu vou descobrir. Aqui dá 99 vezes menos 10. Então, o primeiro termo é igual a quanto? 99 vezes menos 10 dá menos 990, não é isso? Como é seu nome? Como? Eugênio.
Eugênio, 9 vezes menos 10, menos 990. Se eu passo para o outro lado, eu vou trocar o sinal, não é isso? Passo esse termo para o outro lado, então vai ficar 990. Certo, turma? 990. Beleza. E agora, professor? Agora a gente tem que se ater ao que o problema pede. Ele quer o quê? O 14º termo. Então, de novo, turma, eu uso a fórmula do termo geral. Quem é o 14º termo, turma? O A14. O A14 é o A1 mais 14 menos 1 vezes a razão, menos 10. Já temos o A1. Então o problema está finalizado. É só correr para o abraço. Se você não errar numa conta, certo? Esse problema já foi para a conta. Turma, uma coisa muito importante que vocês devem ter em mente é o seguinte. Você passa num concurso da SpaceX, por exemplo, ou será, né? Acertando os exercícios fáceis. Ou melhor, deixando de errar os exercícios fáceis, não acertando os difíceis. Entenderam a ideia? Vocês não podem errar um exercício fácil. É mais prejudicial você errar um exercício fácil do que é benéfico você acertar um exercício difícil. Por quê? A massa dos candidatos não vai acertar o exercício difícil, certo? A massa não acerta. Então, se você estiver nessa massa, não é prejuízo. Agora, a maior parte dos candidatos também vai acertar o exercício fácil, né? Certo? Se você errar, já é um prejuízo bem maior. Entenderam ou não? Certo? Não. Aí você não. Aí ele está falando, qual é seu nome? Como? Edivaldo. Pode falar mais alto um pouquinho, que eu sou um pouquinho surdo, tá, turma? Eu sou um pouquinho surdo. O Edivaldo está perguntando o seguinte, professor, e se tiver mais exercícios difíceis? Não tem. Toda prova, Edivaldo, ela é o seguinte, qualquer prova, para qualquer concurso, 50% dos exercícios são considerados fáceis. 25% dos exercícios são considerados difíceis, médios, né? Médios, e 25% são considerados difíceis. A massa dos exercícios são exercícios fáceis, certo? Mas tem um porém aí, porque fácil é uma questão de referencial. Às vezes uma questão que é fácil para você pode não ser para o outro, tá certo? Mas uma questão é considerada fácil quando mais de 50% do universo de candidatos acerta, certo? Então, uma prova, quando o professor, a banca examinadora lá na SpaceX faz, ele faz o seguinte, 50% de exercícios considerados fáceis, lá quando ele elabora, eu já participei de bancas examinadoras, é o seguinte, exercício fácil é aquele de resolução imediata. Você não vai precisar pensar muito, como esse. Esse é um exercício fácil, ele é de resolução imediata, né? O exercício médio, ele vai gastar um tempo maior e o difícil, praticamente ele gasta 3, 5 ou mais minutos, tá certo? Então, se você acertar todos os exercícios fáceis, esses 50%, e metade dos difíceis, você está dentro das vagas que a SpaceX oferece, que é mais ou menos uma nota 7 em matemática, tá certo? Então, você tem que buscar isso aí, acertar todos os fáceis e acertar boa parte dos exercícios médios e os difíceis, se você errar todos, você não precisa se preocupar, certo? Agora, se você erra metade dos fáceis, tá certo? Para você acertar um difícil, você vai perder muito tempo. Então, significa que tua nota vai ficar bem reduzida, tá certo? Retornando, então, aqui ao nosso exercício. Quem é o A1, turma? 990. Então, 990 mais 14 menos 1, que dá 13. 13 vezes menos 10 dá menos 130. 990 menos 130, quanto que dá, turma? 860. Pronto, ó, resposta 860. Esse é um exercício fácil. Veja que você gastou 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Você não precisou parar para pensar, só aplicou
a fórmula do termo geral, não foi isso? A gente aplicou a fórmula do termo geral 2 vezes. Esse exercício é fácil ou não é, turma? Sim ou não? Sim, claro que é. Turma, a primeira coisa que você tem que botar na sua cabeça é não ter medo, tá certo? O exercício, você tem que confiar em você. Certo, turma? Ok. Podemos, turma? Vocês vão fazer o seguinte agora. Eu vou dar para vocês 3 minutos, acho que é muito, 2 minutos, para vocês fazerem o exercício 9, na página 88. Exercício 9 na página 88. Na mesma página do exercício da SPSEX. Não, na mesma página, 88. Aqui, ó. Exercício 9, na página 88. Vou cronometrar aqui. 3 minutos, turma. Para vocês fazerem o exercício 9 na página 88. Tem as opções aí. Acharam já? Três minutos, turma. Pronto? Todos conseguiram? Não? Então vamos lá, presta atenção. O 31º termo de uma PA, de primeiro termo 2 e razão 3. Então, turma, quais as informações que ele te deu? Primeiro termo 2 e razão 3. E ele quer o 31º termo. Ora, então PA já vem à sua cabeça. Sequência em que cada termo é igual a um antecessor mais uma constante. Ele te deu o primeiro termo, te deu a razão, que é o 31º. Eu tenho que usar o quê? Fórmula do termo geral. Qual é o termo geral? AN é o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem é o A1? 2. Então o A31 é 2 mais 31 menos 1, 30, vezes 3. Então o 31º termo é 90 mais 2, 92. Certo aí, turma? Esse exercício é fácil? Sim, com certeza. Ó. Agora vamos lá. Vocês conhecem o vestibular do ITA? Não? Então vamos fazer agora o exercício 5, que é do vestibular do ITA. Vou dar mais 3 minutos para vocês fazerem o exercício 5. Exercício 5 do ITA. Alguma dúvida, alguma pergunta?
É o 5. Da página 88 mesmo. Dessa página que a gente está. Exercício 5, da página 88. Você já terminou o terceiro ano, já? Prontinho aí, turma? Alguém fez? Não? Ninguém? Que isso, gente? Vamos lá. Tá certo. Então vamos fazer junto aqui, turma. Então esse exercício diz assim, o valor de n, então ele quer o valor desse n que está aqui, que torna a sequência uma progressão aritmética. Pertence ao intervalo. Então vamos lá, turma. Qual a ideia que ele colocou aqui? Ora, a sequência é uma PA. Certo? Mas o que é uma sequência que a gente chama de PA? Cada termo é igual ao antecessor somado a uma constante. Ou eu dei uma definição alternativa. Coloquei um asterístico aqui e falei. Uma PA é uma sequência em que a diferença dos termos é constante. Não é isso? Certo? Essa diferença dos termos a gente chama de razão. Então, turma, a razão R é igual a esse termo aqui menos esse. Então, é menos 5n menos 2 mais 3n. Mas a razão também é, turma, esse termo aqui menos esse, ou seja, 1 menos 4n menos 5n. Não é isso? Certo? Certo aí, turma? Então o problema está acabado, ó. Porque eu sei que esse termo aqui menos esse é a razão, mas sei também que esse termo aqui menos esse aqui também é a razão.
Então agora aqui a gente tem uma equação do primeiro grau. Então a gente tem menos 5n, menos 2, menos 3n, igual a 1 menos 4n, menos com menos dá mais 5n. Turma, aí a gente pode fazer essa conta aqui, ó. Quanto que é menos 5n menos 3n, turma? Menos 8n, menos 2, que é igual menos 4n, turma, mais 5n. Mais n, né? Porque é 5n menos 4n. Certo até aí, turma? Agora a gente vai passar todo mundo que tem n para um lado, todo mundo que não tem n para o outro. Então a gente vai fazer, ó. Vai passar esse cara para lá, então vai ficar n mais 8n. Certo? Então, ó, passei esse cara para lá, para aquele lado. E vou passar esse cara aqui para esse lado. Então vai ficar menos 2, menos 1. Então n mais 8n dá 9n. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Então aqui está multiplicando, eu vou passar dividindo. Menos 3 sobre 9, que dá menos 1 terço. Certo? Menos 1 terço, se a gente dividir, dá menos 0,3333. Certo daí, turma? Tá certo. Então ele pergunta o seguinte, ó. O valor de n, qual é o valor de n que a gente achou, turma? Menos 0,333. Que torna a sequência uma progressão aritmética, já matamos isso, pertence ao intervalo. Agora a gente tem que achar a opção. Turma, menos 0,33 pertence ao intervalo da letra A? Menos 2 a menos 1? Não. Pertence ao intervalo da letra B? De menos 1 a 0? Sim ou não, turma? Claro que sim, turma. Claro que sim. Claro que sim, ó. Você tem a reta aqui, turma, 0. Aí você tem menos 1, menos 2. Aí para cá, 1, 2. Então aqui está menos 2, menos 1. O menos 0,33 não está aqui. Mas o menos 0,33 está aqui, porque aqui está menos 0,5 e aqui vai estar o menos 0,3333. Então a resposta é a letra B. Certo? Pode botar a questão de novo? Posso. Vamos repetir a questão então. A Bruna, né? Oh, Bianca, desculpa. Bianca pediu para a gente repetir. Então vou deixar ali a solução e vamos repetir então a questão. Podemos? Pois não. Isso, a razão é a diferença entre termos consecutivos. Então é um termo menos o seu antecessor. Podemos, turma, então? Vamos repetir aqui? Então, o problema diz assim, ó, o valor de n. Então, tem que achar o n. Que torna a sequência, então a sequência ele deu. O primeiro termo é 2 mais 3n, o segundo termo menos 5n, o terceiro termo 1 menos 4n. Que torna a sequência uma progressão aritmética. Então, a ideia central aqui é que esta sequência, seja uma progressão aritmética. Certo? Mas o que é uma progressão aritmética, turma? É uma sequência que cada termo é igual ao antecessor mais uma constante que a gente chama de
razão. Ou a gente pode pensar que numa PA, da mesma forma, né? Uma outra definição para a mesma coisa, numa PA, se eu subtraio termos consecutivos, isso tem que ser constante. E essa constante é a razão. Então a chave aqui está em eu encontrar a razão. Então a razão é, eu subtraio termos consecutivos. Então eu subtraio esse termo do antecessor dele. Isso tem que dar a razão, certo? Então eu subtraio menos 5n desse termo. Então menos, aí eu coloco parênteses porque eu vou subtrair. Então mudo o sinal de toda a expressão. E isso aqui vai dar a razão. Então isso aqui é a razão. Mas eu sei também que como essa PA tem 3 termos, eu posso subtrair o terceiro do segundo. Então, subtraindo o terceiro do segundo, 1 menos 4n menos 5n. Isso também é a razão, certo? Então, isso aqui também é a razão. Então, isso é a razão, isso é a razão. Ou seja, essas duas coisas têm que ser iguais. Porque é a mesma coisa, é a razão. Certo, turma? Agora, aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. Eu tenho que resolver primeiro eliminando os parênteses e depois separando tudo que vai ter letra de um lado e tudo que não tem letra do outro. Então, eu vou eliminar o parênteses. Então, aqui vai ficar menos 2, menos 3n. Aqui vai ficar menos com menos dá mais 5n. Então, aqui fica menos 5n, menos 2, menos 3n igual a 1, menos 4n mais 5n. Então, menos 5n menos 3n dá menos 8n. Então, eu juntei esse termo com esse. Depois eu fiz essa conta aqui. Menos 4n mais 5n. Então, é 5n menos 4n, dá n. Certo? Aí aqui eu tenho uma equaçãozinha. Eu vou separar tudo que tem letra para um lado e tudo que não tem para o outro. Então, eu vou levar esse termo para aquele lado. Então, vai ficar mais 8n. E vou levar esse termo para esse lado daqui. Um termo para um lado, outro termo para o outro. Então, aqui é mais 1, fica menos 1. Então, n mais 8n dá 9n, menos 2 menos 1 dá menos 3. Aí eu passo dividindo. Então, vai dar menos 1 terço. Se eu dividir 1 por 3, vai dar 0,33. Então, dá menos 0,33. Aí ele quer saber o intervalo. Esse número, ele vai estar entre menos 1 e 0. Certo? Ele vai estar na reta, no semeixo negativo, na parte negativa. Como ele é menos 0,33, então ele está aqui, ó, nesse intervalo aqui. Então ele está no intervalo de menos 1 a 0. Entendeu, Bianca? Pois não. Não, não dá. Não dá. Porque se você pega só isso aqui, você vai achar a razão. Ó. A razão é isso aqui, menos 8n menos 2. Você só pega isso aqui. Ó. Só isso aqui. Isso é a razão. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu preciso de mais alguma coisa, mas a razão também é menos 1 menos 4n menos 5n. Aí eu vou igualar esses dois para achar o n. Certo? Por isso que tem 3 termos. Certo? Ok? Eu não consigo achar o n daqui, eu preciso de mais alguma coisa. Então eu vou fazer a razão de novo, pegando o terceiro termo menos o segundo. Não, aí não. Aí você não vai chegar, você tem que fazer a equação, certo? Pois não. O senhor falou lá em cima, depois que ele deu os dados. Certo. Falou, tipo, o senhor deu tipo... Pra descobrir a razão, o senhor tipo assim, deu uma sacadinha que ele tava pedindo a razão. Eu não entendi, porque quando ele deu esse dado... Não, porque é o seguinte, porque ele fala que essa sequência é uma progressão aritmética. Numa progressão aritmética, o que eu tenho? A diferença entre termos é constante. E como é que chama essa constante? Razão. Certo? A chave do problema está em ele falar que isso é uma progressão aritmética. Na progressão aritmética, a diferença entre termos é constante, o nome dessa diferença é razão. Então eu vou achar a razão usando esses 3 termos. Certo, turma? Turma, então aqui pelo meu relógio, a aula encerrou, né? Encerramos a aula, então é o seguinte, turma, turma, vocês vão estudar todo esse conteúdo e vão fazer todos os exercícios de sala. Então, ó, na página 87, exercícios de sala.
E na página 88 vocês vão fazer todos os exercícios de casa. Certo? Você não tem mais nada para fazer a não ser estudar. Certo? Exercício de casa. E vocês vão trazer as dúvidas para a próxima aula. Professor, não consegui fazer esse exercício, não entendi esse, não entendi aquele. A gente vai iniciar a próxima aula corrigindo os exercícios de sala, tá? Eu vou corrigir os exercícios de sala e dar continuidade no conteúdo a seguir, que é progressões geométricas. Ok, turma? Alguma dúvida a mais ou pergunta? Pois não. Não dá para resolver. Não dá para resolver. Certo? Na próxima aula... Ah, ok. Muito importante aqui que... Como é seu nome mesmo? Eugênio. O Eugênio fez a pergunta. Na próxima aula eu vou corrigir os exercícios de sala e vou começar o assunto progressões geométricas. Então eu também quero que vocês estudem em casa progressões geométricas. Vocês têm que vir para a sala de aula já com progressões geométricas estudado, certo? Leiam, tentem entender e aqui eu vou fazer o conteúdo e tirar as dúvidas. Tá certo, turma? Mais alguma dúvida? Então, boa tarde a vocês.